Vamos conhecer alguns tipos de airbag. Airbag do motorista, onde temos um gerador de gás tipo vaso. Observem os componentes. Uma carcaça metálica nesse gerador de gás tipo vaso, uma carga detonante sólida, um filtro metálico e o detonador. O nome do gerador de gás tipo vaso se deve ao seu próprio formato. O gerador de gás é acionado por meio de detonadores, que contêm uma pequena quantidade, aproximadamente 8 gramas, de pólvora negra, nitrocelulose. Quando se dispara, não há uma explosão, mas sim uma combustão perfeitamente delimitada de carga propelente sólida, ou seja, uma deflagração. Nos módulos antigos de airbag eram aplicadas azida de sódio, como a forma de ter o acionador explosivo. Essa carga impelente sólida média airbag do motorista, cerca de 150 gramas, airbag do passageiro, 350 gramas. Através do filtro metálico, o óxido de nitrogênio gerado é resfriado de, acreditem, 2.200 graus Celsius até aproximadamente 160 graus Celsius. Também são retidos os resíduos da combustão. Nos módulos de airbag mais modernos, se utiliza uma carga sólida isenta de azida de sódio. Oferece, entre outras vantagens, o quê? Reduzir a temperatura de combustão de 1.600 graus para aproximadamente 80 graus Celsius, permite reduzir de 250 milímetros para 150 milímetros a distância mínima entre o ocupante e a bolsa do airbag. Mais detalhes em relação ao airbag do motorista. Carga de gás de duplo estágio. Então observem que temos agora tudo dobrado. Elemento detonador fase 1 na cor verde, carga detonante fase 1, filtro metálico. E do outro lado, a repetição. Elemento detonador fase 2, carga detonante fase 2 e os orifícios de saída que abrange aí todo o conjunto para acionamento, quebra da membrana e acionamento da bolsa de ar. Então a característica do duplo estágio é qual? Conexão elétrica. Temos uma para cada circuito de disparo, ou seja, são conectores diferentes na cor e também no tipo de encaixe. Como que ocorre a reação do gás nesse duplo estágio? São 2 detonadores. Entenderam bem? Temos um airbag. É uma única bolsa com 2 detonadores. Então observem que temos nas cores as fases de desenvolvimento da pressão. A curva de evolução da pressão mostra o aumento da pressão interna da bolsa de airbag durante a fase de deflagração. Os airbags de duplo estágio podem ser disparados com ou sem atraso de tempo, ou seja, os dois juntos ou um atrasado em relação ao outro, dependendo, é claro, da gravidade do acidente. A diferença de tempo pode variar entre 5 milissegundos e 50 milissegundos, dependendo do veículo. Também, dependendo do tempo de atraso de ambos disparos, irá também variar a pressão de gás dentro da bolsa de ar, a bolsa do airbag. Isso permite reduzir a pressão a que os ocupantes serão submetidos quando a bolsa de airbag é expandida. Sempre as duas fases são detonadas. Assim, é evitada uma segunda detonação depois de já ter ocorrido o disparo de airbag. Observem os componentes no esquema elétrico. Temos J234, unidade de controle do airbag. J527, unidade de controle da eletrônica da coluna de direção.
J553, interface diagnóstico para bus de dados. J285, quadro de instrumentos, o painel de instrumentos. F138, anel espiralado para o airbag lado motorista. Isso mesmo. Abaixo do volante de direção, temos o F138, anel espiralado para airbag. N95, detonador de airbag, e N250 mostra esse circuito lado do motorista em destaque com a marcação em vermelho. Então, temos neste exemplo o quê? Os componentes no esquema elétrico. Então, o diagrama do circuito elétrico do airbag do motorista com duplo estágio. São dois circuitos de disparo que são separados completamente. Somente através da J527 ocorre a conexão com o disparo, esse seu circuito. Para realizar o diagnóstico de todos os circuitos de disparo, só é possível e permitido utilizar o equipamento diagnóstico e os correspondentes cabos adaptadores. Através de uma resistência interna, podemos simular a resistência de um detonador ativo. Essa medição pode ser realizada em todos os terminais, podendo ser desligado e permitindo um diagnóstico mais preciso de falha. Esse programa de testes, através de equipamento diagnóstico, permite uma análise mais completa. E atenção, não é permitido nem recomendado proceder com qualquer outra medida de teste. Multímetro, ponta de prova, não deve ser aplicado para analisar circuitos de airbag. Observe o conector com ponte curto-circuitadora. Isso mesmo, o conector, os contatos de airbag têm uma ponte curto-circuitadora em relação aos seus contatos. À medida que o conector é desacoplado, os dois contatos são conectados por meio de uma ponte curto-circuitadora. Essa medida serve para evitar disparos involuntários, por exemplo, por uma descarga eletrostática. As fiações do airbag geralmente são de cor amarelo fluorescente. Para reparar uma fiação de airbag, só pode ser utilizado o kit de reparo aprovado e prescrito pelo fabricante do veículo. Airbag do passageiro, gerador de gás do tipo tubular. Temos o quê? A cobertura, que é a capa externa do painel de instrumentos, a costura de ruptura prevista, a bolsa de ar, o gerador tubular de gás e as aberturas de saída do gás. Então, o airbag do passageiro pode ter o quê? Esse gerador de gás concebido dentro de um tubo. A sua estrutura é equivalente ao de um gerador de gás do tipo vaso. No momento em que desencadeia o acionamento do airbag, a cobertura do airbag é quebrada na área de costura de ruptura. A área essa que se destina ao quê? Permitir a saída do airbag, bolsa de ar, que está sendo insuflado. Em muitos veículos, a tampa com a costura de ruptura programada é totalmente integrada ao painel e, nesse caso, é necessário a troca do painel completo. Observe que sempre temos onde há a bolsa de airbag a inscrição em destaque, airbag. Quando se utiliza produtos de limpeza contendo solventes, a superfície do painel de instrumentos e os módulos de airbag tornam-se porosas. Se houver o disparo do airbag, pode provocar o quê? Ferimentos graves pelas peças plásticas que podem se soltar. Portanto, para limpar a superfície do painel de instrumentos e módulos onde está o airbag, não se deve utilizar produtos de limpeza ou sprays que contenham solventes. Ainda no airbag lado do passageiro, duplo estágio híbrido. Temos o quê? De novo, dois detonadores. Detonador 1
nesse exemplo ativado, observe que a carga detonante 1 foi acionada e já vai inflar e teremos a membrana de saída aberta para que o gás vá para dentro da bolsa de ar. Observe na parte inferior o detonador 2, carga detonante 2, e nesta imagem ainda não está acionado. Vai ter a mistura do gás para então termos a saída do gás para a bolsa de ar. Então, nesse slide, vemos o quê? Como a pressão é gerada, nesse exemplo, durante a fase 1. No interior da garrafa de gás é gerada uma pressão de aproximadamente 220 bares de pressão. O gás é composto principalmente de argônio. Há uma pequena porcentagem de hélio. É utilizado principalmente para verificar se há fugas durante a produção. As vantagens do gerador de gás híbrido, esse duplo, aquece menos os módulos do airbag, cerca de 60 graus Celsius menos. Produzem menos emissões, menos cloreto de cálcio. Tem boa compatibilidade ambiental. Fornece um preenchimento uniforme ao longo da faixa de temperatura operacional. Quais detalhes? A versão híbrida com carga propelente sólida pode ser um estágio e duplo estágio. Depende da configuração aplicada no Volkswagen. Vamos agora ver o nosso segundo vídeo, o vídeo de apresentação dos principais componentes do sistema de airbag Volkswagen Fox.